E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a Nete Pantoja para ela contar a sua história na Igreja Universal do Reino de Deus, na qual ela ficou por 20 anos, boa parte desse tempo, inclusive, mais de 10 anos, atuando como obreira dessa instituição. Ela vai contar para a gente como ela conheceu essa igreja, como ela se tornou obreira, o que que um obreiro faz, se o obreiro é explorado em seu trabalho, como é que funciona o dízimo lá na Universal, de onde sai o dinheiro da IURD em suas campanhas ou em suas caridades por aí, como funciona a fogueira santa, que é um dos principais temas que a gente vai conversar aqui hoje, até porque a NET acabou perdendo muito dinheiro, muita coisa que ela tinha em função da Fogueira Santa, e ela vai trazer para a gente aí muitos detalhes sobre esse pepino. Além disso, ela vai contar por que ela saiu dessa instituição e, se der tempo, vai falar um pouquinho sobre os livros e filmes de Edir Macedo e como a sua instituição se relaciona com a política. Mas antes de começar esse papo com a NET, quero te agradecer por estar assistindo a esta live agora, domingão à noite. Deixa o joinha aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e considere se tornar membro aqui para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Net, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Eu te conheci recentemente lá no canal do Jason, que te entrevistou também. Achei muito interessante todas as informações, a sua experiência nessa instituição e a sua coragem também para contar várias coisas bem controversas que acontecem lá dentro. Então, eu fiquei feliz por ter aceitado conversar isso aqui comigo também. Vamos trazer algumas coisas diferentes daquele papo que você teve lá com o Jason. Então, muito obrigado. Eu agradeço, Daniel. É uma honra poder contribuir, uma honra ser convidada, né? Que é isso, você tem muito repertório aí, muita coisa importante para compartilhar com o pessoal, e é bom também deixar claro aqui que a missão do canal não é fazer um combate à religião, mas compartilhar informações que são importantes para que, se você for religioso, que você se envolva com uma instituição religiosa de forma saudável, de forma não tóxica, porque a gente sabe que tem muitas maracutaias por aí e a nossa intenção por aqui é alertar, então, a população sobre algumas coisinhas aí de várias instituições. Net, vamos começar, então, falando um pouquinho da sua história. Você falou que ficou aí uns 20 anos na IURD, né, que é a Igreja Universal, conversou sobre isso lá no canal do Jason, mas eu fiquei sem entender, assim, como que você conheceu essa igreja? Foi desde que você era criança ou não? Conta um pouquinho para a gente como é que você entrou na Igreja Universal do Reino de Deus. Daniel, foi através do meu marido. Eu era de uma outra instituição religiosa e, quando eu casei, ele era espírita. Aí você imagina, né, para um cristão, entre o espiritismo e uma igreja evangélica, a igreja evangélica, e eu segui com ele, totalmente cheio de boa fé, era só mais um ambiente para nós frequentarmos, aquele ambiente religioso que toda a família, a nossa cultura brasileira, ela deixa isso bem claro, essa educação religiosa que nós temos, né, historicamente, essa educação, ela faz parte do nosso convívio, da nossa vida social, e seguir com ele. Como religiosa que eu era, fui me envolvendo, você vai se envolvendo, você pertence a um ambiente social, você vai se envolvendo, você quer participar, quer ser útil, e o trabalho social sempre me chamou a atenção. Então, eu faço trabalho social até hoje, e você aprende que o trabalho social, dentro da Universal, é servir de acordo com as orientações que ele é dado ali dentro. Certo. E aí, você então entrou, você tinha mais ou menos quantos anos na Igreja Universal? Claro, eu era bem novinha, assim, mas eu já tinha meus 27 anos. 27, já era casado então, né? Foi seu marido Já, que te levou para lá. E aí você gostou do que viu, assim, quando chegou na igreja? O que que te chamou a atenção, que você falou, pô, isso aqui é legal? boa fé, Daniel. Uhum, Boa fé, ela te leva a caminhos, a lugares que você entra de olhos vendados. Você não tem medo, né? Fala-se muito em ajudar o próximo, fala-se muito em
contribuir com a sociedade, fala-se muito em vida abundante com Deus, isso é uma expressão muito usada ali dentro. Eu recebo algumas críticas, ultimamente, né, o meu direct ficou lotado de crítica. Bem Imagina. feito, quem manda ser ambiciosa? Quem não é? Quem não quer viver bem? Quem não quer ter Uhum. uma vida mais ou menos? Eu queria, é diferente, não diferente de todos, eu queria também. E Porque acreditei existe. naquilo. Desculpa. Mas assim, Uhum. não é ensinado que você vai ganhar na loteria, que você vai ter um grande prêmio, que você vai trabalhar, que você vai investir na obra. Você vai tirar, você vai gerar um sacrifício, essa palavra é muito usada, e você vai oferecer esse sacrifício, Deus vai te recompensar, Deus vai ver, porque Deus só atende através de sacrifícios. O sacrifício não é humano, o sacrifício é monetário. E isso vai te levando, vai te seduzindo, e Uhum. passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 20. Uhum. Então é o que eles chamam de teologia da prosperidade, Exatamente. aquilo de se sacrifique, dê aquilo que você tem, aquilo que você não tem, que Deus vai te dar em dobro depois, você vai ser recompensada por isso. O Gilberto Nascimento, nesse livro aqui, O Reino, a história de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal, fala um pouco sobre isso. Até deixei o link aí embaixo, tá? Para quem está assistindo e quiser adquirir um exemplar, é muito interessante, um trabalho jornalístico bem massa. E aí, então, tem essa proposta, isso é colocado assim em toda celebração, em toda reunião religiosa, de É, doe, dê para a igreja, porque isso aqui você está fazendo algo que vai agradar a Deus. Então, essa mensagem é muito passada lá. é muito passado. E é assim, a semana ela é dividida por etapas. No domingo, é busca pelo Espírito Santo. Aí você tem que ofertar o seu melhor. Você tem que levar a melhor oferta, a primícia, a entrega de dízimo, ofertas, sacrifícios, porque uma coisa é uma coisa, oferta, dízimo é outra, sacrifício é outra, oferta especial é outra, oferta para o jornal é outra, ajuda ao ônibus é outra, ajuda para as crianças é outra, enfim, é uma infinidade de nomenclaturas com uma única finalidade, arrecadar. Na segunda é a campanha ousada dos empresários, meu marido é empresário, e aí é a campanha mesmo que arranca até a alma. Só com Na os terça empresários, é a então, campanha só quem tem muita bufunfa. um bando de falidos, né? Mas é isso. Ah, deu uma E travadinha aqui, na mas terça voltou. Uhum. na terça é a libertação da inveja. Geralmente alguém tem muita inveja de você, é a libertação do atraso, do concorrente, do gerente endemoniado que não quer liberar crédito, a quebra da maldição do cartão de crédito com aquele limite grande, né? Aquele gold que não quer ser liberado, todas essas fantasias, tudo isso é para te fazer na terça-feira. Aí a libertação quando ocorre aquele teatro todo de endemoniados manifestados, aquela gritaria, aquela sessão de lavagem espiritual, aí tudo no escuro, e tem um fundo musical aterrorizante, e causa medo, causa pânico, né? Então você tem medo, e as pessoas que vão ali, alguns, eu acredito que até, Daniel, assim, meio que hipnotizados, né? E gritam de bravejo, e toda aquela coisa, aquele teatro todo. E na quarta-feira é a busca do Espírito Santo, aí você se libertou na terça, aí quarta você vai buscar o Espírito Santo, a busca do alto, aí tem aquela melodia, mas já não é tão agressiva quanto na terça. Aquela melodia mais suave, aquela coisa mais harmônica, aí te leva ao choro. Eles pregam muito que você não pode viver de emoção, só de razão, mas na quarta-feira é bem emotiva. E você sai dali assim, parece que tomou um chá, Sai um bem chá de lá, de então. Tem um um efeito chá de erva. positivo, o culto. Aí você sai se sentindo muito bem, crente que você vai vencer, que não vai existir impedimentos. Aí na quinta, pelo casal, pela família. Na sexta é a libertação novamente, aí é o mesmo teatro da terça. No sábado é a terapia do amor, aquela
aquela coisa lá, falar de namoro, de casamento. Aí é quando a filha dele, né, a filha do líder, dá aquela lição de moral, que é muito fácil, uma mulher milionária ditar regras para um casal, né? Vem ela lavar uma pia de louça suja, limpar uma casa, né, passar uma roupa. E assim, no domingo à tarde, no domingo se repete, no domingo à tarde, uma vez por mês, tem reunião com as mulheres, onde novamente segue-se a cartilha da filha do líder. Aí tem uns grupos, hoje eu não sei como é mais, mas tem um grupo chamado Godlywood, que as mulheres tinham que pagar para entrar nesse grupo, pagava-se quase R$ 200, pagava-se uma oferta mensal. Para onde o dinheiro ia, não sei. E ali tem uma lista de renúncia, era a lista do não. Aí eu, preta que nem eu, né, morena assim, preta. Você não podia usar esmalte vermelho, tinha que fazer uma espécie de branqueamento, jogar mais luzes no cabelo, quando eu era de lá eu era loira. Gente, Aí, porque dá aquela clareadinha, né? Eu acho que embeleza as gente. fotos, porque cada igreja tem que mandar as fotos e tal. Hum. Aí, cores quentes não ficava bem para as mulheres usarem, ficava feio, era a estética não soava bem. Essa orientação. Aí você não podia assistir nada da Globo, não podia usar. Nossa, que coisa. Isso eu estou falando de 2008, 2009, né? Já não dá. Aham. Começou uma novela na Globo chamada Salve Jorge. Você acredita que havia manifestação de demônios para você não assistir Como as novelas? assim, gente? Aí não podia usar leg, essas roupas, Aham. né, de malha, essas malhas, porque não ficava bem. Algumas moças jovens, sabe, vestidas igual palhaços, aqueles roupões, enfim, essas bobagens, bem tipo de patricinha, que tem uma vida maravilhosa, nada na grana, e dita regras para as bobas, que nem eu obedecer. É muito controle, né, Net? É um Muita tipo de instituição futilidade que. de controle, sabe, Daniel? Mais ou menos Uhum. isso. É. Você mencionou aí alguns tipos de campanha de arrecadação para, pelo que eu entendi, ajudar necessitados, pessoas da Uhum. comunidade, tudo, que é uma coisa que eu acho positiva nas igrejas, nas religiões de forma geral. Mas me Uhum. explica um pouquinho, pelo que eu entendi aí nas entrelinhas, esse dinheiro não vem do dízimo, é uma coisa à parte, ou não? Estou enganado. Não, é assim, Daniel. O dízimo, toda essa nomenclatura que eu usei, dízimo, oferta, ajuda para o ônibus, ajuda para a igreja, isso aí, dos cofres, digamos assim, da igreja, não sai R$ 1 para ajudar ninguém. Toda aquela ajuda que você vê, antigamente chamava-se ABC, não vou lembrar aqui o significado, mas era ABC que tinha. Tudo era voluntariado. Eu era voluntária lá, eu era professora de, de uma categoria lá. E outras pessoas que tinham habilidades, cabeleireiro, manicures, também ajudavam lá. Aí é a igreja que está ajudando, mas não é. Além de você doar o seu dinheiro, você também doa a sua força de trabalho. E tudo, aquelas cestas, alimento, roupa, agasalho, tudo são os obreiros e os membros que dão. A igreja não O é nada. dízimo, então, é algo que vai para pagar os pastores e para o próprio líder da igreja, o Edir Macedo, é basicamente isso? Não sai do dízimo. Pagar a programação da Record, né? Que é utilizado, pagar o prêmio da Fazenda. É para isso o dízimo. Entende? Então, essas benfeitorias sociais, comunitárias, são campanhas à parte, que aí os fiéis que vão financiar tudo. É isso. Exatamente. Uma coisa Dentro da, dentro da IUJ é muito usado a questão de oposição. O grupo de obreiros contra o grupo Caleb. O que é isso? O Caleb é aquele grupo de senhores, os anciãos já com 60 a mais. Ou os obreiros mais jovens contra o grupo jovem. Quem arrecada mais? Aí aquele que arrecada mais é exaltado na reunião. Eles trabalham muito isso com o ego. Não sei se a expressão correta é ego, né? Egoide, não sei. Mas essa questão do... o ego, né, de você
se E, destacar, de você ser bom exatamente. ali, diferenciado entre os É demais e muito, tudo. muito trabalhado isso. Então, aquele grupo que ganha, ele é o privilegiado, ele vai receber um destaque. É na reunião de domingo, pela manhã, onde tem muitas pessoas, e aí isso é levado em destaque. Isso infla o ego das pessoas e elas se debatem para cada vez arrecadar mais, cada um quer mostrar mais. Eu fiz muito isso quando eu estava à frente da IBI durante 11 anos. As gincanas que eram propostas, nós fazíamos. Nós ganhamos algumas porque aí colocava a igreja do bairro tal, eu moro no bairro do Zerão. Por que Zerão, Ned? Porque aqui nós estamos no meio do mundo, a linha do Equador corta, né, a capital, a cidade que eu moro. E eu moro justamente nesse meio, zero latitude. Então, zero é Zerão. Então, assim, a igreja do Zerão contra a igreja de outro bairro, sabe? É sempre assim. Gente, criou uma coisa então de competição, assim, qual igreja É, arrecada mais e. exatamente. O pastor que a igreja arrecada mais, obviamente que ele vai ganhar uma comissão maior, né, uma recompensa maior. É por isso que eles são tão agressivos, tão aguerridos nesta questão da arrecadação, porque eles serão recompensados. Ah, tá. Né? Então tem essa comissão aí, os pastores então se veem mais motivados para poder chamar os obreiros, Sim, os fiéis e sim, sim, arrecadar sim. cada vez mais. Oh, beleza. É por isso que eles têm aquela missão, olha, venda o que você tem, venda a sua casa, venda o seu automóvel, que Deus vai te recompensar, porque eles têm uma meta a ser batida. Antes da gente chegar nesse ponto aí, inclusive sobre a fogueira santa, que eu acho que vai dar o que falar daqui a pouquinho, fala um pouco mais sobre o dízimo. Eu outro dia fui a uma igreja aqui em São Paulo com a minha esposa, que ela frequenta, e eu fiquei, não vou dizer assim impressionado, mas eu achei uma diferença muito interessante com outras igrejas de pessoas que já participaram e contaram aqui para mim a sua história, porque eles não têm esse estilo tão agressivo para arrecadar. Eles não usam ameaças, não tem nada, sabe? Olha, você tem que dar, senão vai dar tudo errado na sua vida, ou então aquela promessa de que você vai ter em dobro. Como é lá na Universal? Você falou que então tem esse estilo agressivo de arrecadação. Chega a ter uma ameaça mais explícita ou nem tanto assim? E é obrigatório, uma dúvida também, tipo, você tem que dar 10% todo mês. Porque nessa igreja que eu fui não era nem obrigatório, é igual na católica. É uma doação e você fica livre ali, sem pressão. Na Universal, é objetivo, é meio que aterrorizante. O dízimo, se você não der o dízimo, você tem pecado absoluto. E o pecado absoluto leva um obreiro na condição de ser ridicularizado nas reuniões, aí ele é tido como um fracassado, se alguém adoece é consequência do dízimo, da não entrega do dízimo, porque o demônio Nossa. entrou, porque ele foi mole, porque ele foi fraco, é um derrotado. Esses adjetivos são muito comuns dentro da Universal para aquele que não dizima. Se não participar da fogueira santa, então está condenado ao fogo eterno. Caraca, mas chega a ter um controle do tipo, olha, os membros da nossa igreja são esses aqui, e esses aqui são os que dizimaram, e esses aqui não dizimaram nesse mês. Chega a ter um controle assim tão sistemático ou nem tanto? É mais no olho ali? Como é que é? Se eles sabem, Daniel, eles sabem quanto a igreja arrecadam, né? Eles têm metas mensais a serem batidas. Eles sabem as reuniões que arrecada mais. Esse controle é interno, não é passado. Ninguém sabe quanto arrecada de fato. Membro nenhum. Há igrejas que prestam contas, né? De quanto entra, aquele caixa, a entrada e saída. Na Universal, não. Aham. Conta ali o pastor responsável, ele vai contar a arrecadação e vai para a sede entregar. No dia seguinte, tem um pastor responsável que vai para o banco com uma lote entregar. Em algumas sedes grandes, tem um próprio carro forte para buscar a quantia e levar para o banco. A gente recebeu um superchat aqui do professor Zé Neto, obrigado pelo superchat. Falou que sabe exatamente para onde vai o dízimo e diz que já foi mórmon e lá é a mesma coisa, não pode roubar o Senhor. Obrigado, Zé É, Neto. Nete, já já a gente volta nesse tema do dinheiro e na hora que a gente for falar sobre a Fogueira Santa, mas conta um pouquinho da sua história como obreira.
O que que é ser obreiro? Como que você se inseriu nessa função na igreja? Fala um pouco da rotina do obreiro, conta pra gente como funciona isso. Eu vou contar duas versões. Como historiador, é bom a gente ouvir, dentro do direito, fala que tem a ampla defesa e o contraditório, né? Então, eu vou contar as duas faces. Na visão universal, o obreiro é um agraciado por ter sido escolhido por Deus de acordo com a visão do homem de Deus, porque o pastor é um homem segundo, é a imagem de Deus na terra. O pastor ele te seleciona, obviamente, te analisando a tua disposição para evangelizar, a tua disposição em ofertar. Eles não escolhem aquela pessoa que se mostra menos disposta. Perceber que a pessoa não tem aquela iniciativa, não oferta, não dizima, enfim, não está todo dia lá na frente entregando seus trocados, dificilmente ele será selecionado como obreiro. O obreiro ele é escolhido a dedo. E você faz um curso, recebe orientações, aí você tem que ser casado, não pode ter uma vida, eu nem diria união estável. Você não pode só morar junto, né? Tem É essas mesmo, regras. então solteiros não podem ser obreiros. Não, se você conviver, solteiro pode, obreiro solteiro Ah, pode. tá, Ele não tá. pode manter relação sexual com outra pessoa, Entendi, senão você tem entendi. pecado. Ah, Então, você é selecionado. Se o obreiro tiver algum detalhe estético, por exemplo, ele tiver com um dente faltando, né, ao sorrir, observa-se que tem um dente, ele vai ter que tratar aquilo ali, colocar uma prótese, fazer um implante para poder se declarar obreiro. Isso tem um período. Aí você vai ler algumas literaturas escritas pelo líder da instituição, porque ele é uma espécie de quarta pessoa, eu não diria da Trindade, né? Mas depois da Trindade, o Edir Macedo seria essa é quarta mesmo, eles divindade. meio que endeusam ele, então, assim. Ele é bem idolatrado. Aham. E depois que você é autorizado nesse curso, você tem que pagar o seu uniforme, porque o teu uniforme é o teu fardamento, é o teu escudo, é a tua unção. E o uniforme tem que estar sempre brilhando, tem que estar muito bem passado, tem que estar muito bem organizado. E é E é o obreiro caro, que né? paga, então? Vocês não Sim, ganhavam sim, isso? sim. O Aham. obreiro paga o seu uniforme, e às vezes a gente acaba de comprar o uniforme. Como nós Caraca. moramos no norte, demora a chegar. E às vezes, quando chegava, já mudava, já tinha que comprar outro. E depois de investido, né, aí vai ser consagrado, aí faz todo aquele show, aí tu tem que chamar 10 pessoas para assistirem a tua consagração, porque é muito honroso. E essas 10 pessoas que vão te assistir, obviamente, já devem levar uma oferta que é para agradecer o fato de ter alguém conhecido ser obreiro. E o obreiro, a partir desse momento, ele passa a ser um soldado universal. E ele passa a ser a universal. Ele vai defender, ele vai romper, romper laços. A partir daquele momento, ele tem que estar à disposição 24 horas da igreja. Ele vai obedecer uma escala, horário, ele é responsável pela limpeza do templo, pelo material que vai ser da melhor qualidade, viu, Danilo? Da melhor qualidade. Pela limpeza, por tudo Mas como que assim, material da melhor qualidade? O obreiro compra esses materiais para limpar o o templo? obreiro ele é responsável por comprar o papel higiênico, o Que desinfetante, isso, tudo, tudo, Nete? tudo. Vassoura, rodo, pano de chão, tudo é o obreiro que compra. Tem um grupo lá. Esse mês é o grupo tal que vai manter. Aí é comprar. E não tem um salário, né? Para piorar, pelo que eu sei. Não, não, não tem. Caraca, então você está dizendo que existe ali um sistema de trabalho que não é um trabalho tecnicamente ou formalmente, pelo menos, é um trabalho, mas não tem carteira assinada nem nada. Vocês não recebem nada por isso e pagam para fazer a limpeza, os Fazer. produtos. É porque é honra. É honra você servir a casa de Deus. Ah, eu esqueci de um detalhe. Aí, quando você está no curso de preparatório para obreiro, você assina um contrato de voluntariado. Assina, né, os documentos tudinho e é levado em cartório. E outros vão direto para a sede, lá fica alocada a tua ficha, tem que atualizar uma vez por ano, a cada 6 meses, depende de quando troca de pastor.
Pronto, essa é a função do obreiro. Aí ele tem que evangelizar, ele é escalado para evangelizar, ele é escalado para fazer limpeza, ele é escalado para trabalhar nas reuniões. E ele é escalado também para pagar aqueles ônibus que levam aquela quantidade enorme de pessoas, tudo aquele é obreiro que paga. Pronto, isso é o lado lindo da história. Agora, o Lindo lado entre feio. aspas, né? Desculpa te É, interromper, mas essa é a assim. visão. Ah, Agora, o lado feio. O obreiro é humilhado. Bastou pisar na igreja. O pastor chama cara de banana podre, derrotado, obreiro fracassado, obreiro que não tem dinheiro para nada, é um derrotado, o diabo já tomou conta da vida. Quando tem as reuniões internas, porque tem as reuniões internas, né, ali os bastidores mesmo. Quando termina a reunião com o povo, todos os obreiros se reúnem em uma sala e o pastor vai ou agradecer ou vai de fato chamar a atenção da pior forma. Aí fica-se ali num formato de meia-lua, com os braços para trás, assim, como servo, e o pastor vai chamar a atenção. Olha, a igreja não deu lotada, porque você não se esforçou, porque você deu corpo mole. E no domingo, a gente saía da igreja 11 horas, 11h15, depois dessa reunião. Aí a mulher tem pouco tempo, porque domingo é o dia que você tem com a sua família, se for fazer um almoço, já é tudo atrasado. E às 15 horas tem que retornar para evangelizar. O evangelismo se dá mais entregar os jornais, porque esse jornal ele tem que sair, né? A gráfica liberava lá e tem que sair aquela quantidade. E assim, aí você pontuou uma coisa, Daniel, quer dizer, é um trabalho que não é remunerado. Hoje tem muitos pastores e ex-obreiros que estão ingressando na justiça trabalhista, porque o que é o vínculo, né? Os requisitos para o vínculo trabalhista? Subordinação, cumprimento de horário, né, independente. O salário seria um bônus, mas no caso não há. E arrecadar. Você chama cliente. O obreiro é o responsável por esse chamamento de cliente. E o obreiro não recebe nada, a não ser um composto de óleo de soja com azeite bem chifrinho na cabeça aos domingos, que ele comprou. Que até o azeite é o obreiro que nossa, isso é o que é um tipo de bênção, um sacramento? é uma unção, né? Uma unção consagrada, vindo do alto, Espírito Santo ungiu. Naquela reunião que a gente chora, tudo. Aí essa é a recompensa do obreiro. Agora, aquele contrato de voluntariado que você falou, isso meio que protege a igreja contra esses processos e é suficiente? Ou tem pastor, tem obreiro que vai, quando vai à justiça, consegue ganhar, assim, consegue provar e, bom, tem uma indenização ou algo assim? Depende, a palavra do direito, né? Depende. Porque, assim, Daniel, contrato de cláusulas abusivas, ele é nulo, não tem validade. O que ocorre muito dentro com as pessoas que saem é o medo, sabe? O medo do diabo, o medo de ser amaldiçoado, de perder um membro da família, de morrer, de ficar doente. Essa questão psicológica, ela persegue muitas pessoas. É um sistema alienador, meio que louco. Você ama ser escravo. É muito complicado isso, né, Net? E você mencionou É. aí algumas coisas mais no início da live sobre as promessas. Você acha que isso acaba explicando porque várias pessoas, como você, ficam tempos ali nessa situação, conforme você descreveu, de humilhação, de parece meio abusivo mesmo o negócio, dando dinheiro É ali uma para comprar relação as tóxica. coisas. É tóxica essa relação, né, Net? É uma relação tóxica. Você acha Relação que essa abusiva. crença de que eu estou fazendo isso por Deus e Deus vai me recompensar, você acha que esse é o motor que justifica essa motivação para alguém se tornar obreiro? É um pouco por aí, né? Sim, por aí. Eles, assim, eles te atraem de uma forma bonita, né? Te elevando, você é um privilegiado. Depois eles te tratam como um imbecil. Aí você já está tão envolvido, tu já está tão no emaranhado que já não tem mais forças para sair. Aquelas pessoas que de fato querem, né? Porque tem aquelas pessoas que entram e saem, mas aquelas pessoas que têm sinceridade, a boa fé, eles usam e abusam. Quando eles percebem que fisgaram um otário, que nem eu.
A gente ri agora, mas você tá fora e tudo, mas a situação era tensa na época, né? Eu imagino que era Pensa, muito pensa. Há muito cansativo e choro, sabe, Daniel? é, Há muito choro, há muito constrangimento, há muita humilhação. Aí, quando o pastor aham, percebe que ele pegou pesado, que aquele obreiro ficou ressentido, aí a pregação do dia seguinte é que você não pode guardar mágoa, não pode ter olho mau, não pode ter ouvido mal, porque o homem é falho, mas Deus tem os métodos dele para te advertir, isso é para endurecer. Eles usam assim os calos espirituais, né, endurecer a couraça para você aguentar as próximas jornadas mais severas. Sempre vou dar assim, a uma. culpa sempre é do membro. O pastor está isento. Nossa. Culpabilização da vítima, me veio essa expressão aqui, ó. Net, eu queria só ler rapidamente alguns superchats aqui, a gente vai seguir com o nosso papo, já já a gente chega na Fogueira Santa. O Marco Aurélio mandou aqui um superchat, falou que 95% dos cristãos têm medo de irem para o inferno e os outros 5% ganham dinheiro com isso. Ó, interprete como quiser. A Jéssica Souza se tornou membro aqui do canal. Obrigado, bem-vinda aí à Bancada Científica, que é o nosso grupo do Telegram. São vários benefícios aí para a Jéssica, inclusive descontos em cursos que eu dou, e a gente bate uns papos sobre ciência por lá. Valeu demais, Jéssica, pelo apoio. E chegou um superchat aqui também da Jéssica, dizendo o seguinte: fui desta igreja desde criança, saí no início da adolescência, quando percebi que dinheiro era o único objetivo. Tudo enquanto meu psicológico era destruído por essa doutrina, onde tudo é demônio. O demônio é uma figura ali bem central, então, da IURD, né, Net? É sócio, majoritário. É sócio. Fala-se muito sobre demônio. Eu fui católico, né, até meus 15 anos, mas eu quase não ouvia falar sobre demônios, Satanás, assim, na igreja católica, a que eu frequentava, pelo menos, eu não ouvia muito sobre isso, não. Então, na Igreja Universal é frequente. A Jéssica, né, falou que 95% tem medo de ir para o inferno. Foi o Marcos, eu acho que falou antes dela Marcos, aqui, que mandou um pronto. superchat. O Marcos colocou um percentual bacana. É. 95% das cotas, se fosse o empresarial, é do diabo. Sem o diabo, não existe. Não existe religião. É uma figurinha muito importante, né? Eu recebi Importante. recentemente aqui o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que é fera em teologia, foi evangélico por muito tempo também, hoje é professor desses assuntos aí relacionados à Bíblia, mas é um agnóstico, ele não acredita em nada mais no que se refere ao cristianismo. E ele fala sobre essa figura do diabo, a sua importância na teologia, porque se Deus é tão poderoso, onisciente, bondoso, como é que existe o mal? Precisaram criar essa figurinha aí, e muitos líderes religiosos se apropriam dessa figura do diabo, não só teologicamente, mas também para construir mecanismos de controle sobre os seus membros, fazendo ali quase que o que quiserem, porque colocam na cabeça da pessoa que se ela não fizer aquilo, ela vai para o inferno, vai acontecer desgraça na sua vida, ou aquilo que está acontecendo de ruim é o diabo. Isso então aparece lá no Universal, algo mais ou menos nessa pegada? E tem mais um detalhe, Daniel. O diabo, ele se manifesta de acordo. O diabo, dentro da IURD, ele é mutante. Dependendo do cenário, ele está ali. Eu lembro que quando começou essa questão de denúncias, foi 2015 para 2016, que é justamente o período que eu saí, existia o demônio chamado Nathan Silva, que foi O bispo lá demônio. dentro, e ele Ah, saiu, né, e com o tempo ele desmontou, falou a verdade do que era, e existia demônios com esse nome. Aí pega aí o popular, eles as religiões de matriz africana são as que mais sofrem, né? O espiritismo aí vem, enfim, eles candomblé falam sofre. que eles estão cultuando são os demônios, ou que as É, entidades e tal são demoníacas. é Ah, Maria Mulambo, Preto Velho, Maria Padilha, esses nomes são muito usados, né? Hoje eu já não sei mais como é que tá, porque com essa questão de denúncias, e a internet é algo magnífico, né? Se for o diabo que inventou, ele está de parabéns, porque está aham. levando conhecimento.
E eu não sei hoje como é que está a questão também, né, das leis, ferir a Uhum. questão da intolerância religiosa, eu não sei como eles lidam com isso, mas Ah, essa questão da manifestação e ser nomeado às entidades de matriz africana, isso é muito, muito frequente, é quase que rotina lá dentro. pois é, isso é muito complicado. É um dilema muito grande que às vezes a gente lida, e eu acredito que a justiça também, que é conciliar a liberdade de fé, a liberdade religiosa, com conciliar assim, né? Vamos pensar, ou qual é a fronteira entre a liberdade de fé, a liberdade religiosa e a intolerância religiosa, porque uma coisa é você até pensar que, ok, eu da IURD ou de qualquer outra igreja acho que aquilo ali são demônios, que estão ali no terreiro da Umbanda, por exemplo. O problema maior não é nem você ter uma crença absurda como essa. O problema é quando você vai ter uma intolerância religiosa, uma atitude preconceituosa, você vai tratar mal as pessoas porque são de outras religiões, e pior ainda, como a gente já viu muito por aí, invasão de terreiros e destruição por parte de evangélicos. Então, a maior parte das vítimas de intolerância religiosa no Brasil, você deve saber disso, são as pessoas de religiões de matriz africana. E quem é que faz? Quem que é o perpetrador? Não sei se é o termo correto aí, né? Quem é que comete esse crime? O evangélico. Em geral, né? A estatística mostra isso, não é uma coisa da minha cabeça que eu estou tirando. Então, é uma coisa muito triste, né, Net? Porque nasce dessa crença absurda de que o meu vizinho ali está cultuando o demônio, e demônio é do mal, e a gente tem que combater isso aí. Aí alimenta esse tipo de ódio, né? Muito triste isso. Muito triste, mas se nós pegarmos a história, Daniel, o cristianismo, assim como outros, mas nós estamos falando de Brasil, o cristianismo ele é o grande responsável por essa falta de respeito, por essa intolerância, porque assim, os negros eram tidos, né, vamos voltar ao período colonial, os negros eram tidos como aqueles servos do mal, né? O diabo atuava na religião dos negros, mas os negros que eram açoitados, os negros que eram explorados, os negros que eram trazidos de seus países, hoje não vai entrar nessa questão, mas para cá, e aqui tiveram a vida que tiveram, né? Todo mundo sabe. E quem fazia isso? Os cristãos, que vão para o céu, que estão ali orando. Em muitos casos, na maioria dos casos, com a conivência da igreja, os pelourinhos não poderiam ficar ali na frente da igreja porque não condizia com o ambiente de santidade, mas era autorizado, a igreja permitia que o Senhor surrasse o seu escravo. Por quê? Porque esse Senhor ajudava com as ofertas, com as oferendas da igreja. Então, sempre foi o dinheiro falando mais alto, ditando regras. Muito triste isso, revoltante, né, Net? A gente vê esse tipo de coisa. É claro que a gente também não está dizendo, né, para a gente não ser interpretado errado aqui, que todo cristão tem esse tipo de visão. Existem cristãos e cristãos, mas querendo ou não, em algumas igrejas a gente vê esses tipos de crença alimentando comportamentos muito desumanos, infelizmente. Deixar bem claro, Daniel, aqui para Uhum. o público, que eu não me proponho a falar mal, né? Falar, você está falando mal. Não, não estou falando mal. Estou falando de uma experiência de vida. Estou falando a verdade. Quem é da Universal, quem foi ou quem frequenta, sabe que eu estou falando é o que ocorre ali dentro. E a história está aí nos livros. Basta consultar. Tem um livro chamado A Lança e a Enxada. Bem antes da escravidão europeia. Então, é só pegar, dar uma lida nisso. Então, não somos nós que estamos falando, nós estamos constatando aquilo que a história traz. O nosso país, infelizmente, foi dessa forma, com os negros. Aqui no norte, ainda é muito comum encontrar fazendas ainda que se utilizam da força do trabalho análogo à escravidão. Vez ou outra você vê explodir aí na grande mídia, né? Principalmente. Eu não vou falar isso porque pode gerar polêmica. Então tá. Polêmica, talvez processo? Tá bem, Net, mas fica à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre Fogueira Santa? Vamos O lá. que é esse negócio, então? Explica para quem nunca ouviu falar o que é a Fogueira Santa, como ela funciona, qual é o propósito dela na Igreja Universal. A Fogueira Santa é a campanha de maior visibilidade. É aquela campanha em que todos os pastores
Se aparecer algum barulho, é uma galera flamenguista que está aqui do lado, tá? Ah, não, sem problema. Quando for gol, a gente vai saber, então. Eu acredito que quase foi agora. A campanha é aquela que você vai se despir de tudo que você tem que agregue valores. Vai de imóveis, economias de ano, joias, roupas, móveis, tudo, tudo. Como foi no meu caso, até brinquedos, você vai para a feira, você vende, porque assim, tem aqueles que revendem para os atravessadores. Quem são esses, Nete? Aquele obreiro que tem uma condição financeira melhor, que ele pode dispor desses... Isso é tudo ensinado dentro da igreja. Você vai vender, você vai ajudar o teu irmão que não tem como arrecadar. Você vai vender por um valor menor, porque para eles tanto faz, Daniel, o valor que tu vai vender, eles querem que entre um eletrodoméstico que vale 3 mil, vende por 500 para o teu irmão, que tu vai estar ajudando. Aí esse irmão vai comercializar com outros com um valorzinho maior para ele cumprir o sacrifício dele. Como você tem mais condições, você vai disponibilizar mais. Tem um imóvel. Os próprios pastores têm conhecimento com imobiliária. Aí chamam alguém da imobiliária, né, um avaliador, ele vem e avalia o teu imóvel. E, essa casa aqui vale 300 mil. Beleza. Você tem fé para sacrificar? Tem. Aí ele faz uma oração, faz aquela encenação. Aí, geralmente, alguém manifesta que é um demônio dizendo que não quer que a pessoa sacrifique. O pastor está vendo, o diabo está irado com você, não quer que você sacrifique, porque ele sabe que a bênção é grande. Aí a pessoa fica, né? Se o diabo não quer, porque é uma coisa boa. Aí passa-se 1 ou 2 dias, o pastor liga. Olha, dona Nete, o avaliador me ligou, ele encontrou alguém que não pode dar os 300 mil, mas a senhora aceita 200? Olha, dona Nete, o prazo está acabando para a campanha, é benção, Deus mandou alguém para comprar o seu imóvel. Aí o bestão cai, né? A bestona cai e vende. Aí o avaliador compra, né? Arruma alguém, indicado por eles, ganha a comissão dele, geralmente ele vende por um valor maior da comissão do indicador, que às vezes é o pastor ou algum amigo dele, alguém indicado por ele. Aí o fiel, o pastor obreiro entrega o sacrifício, entrega a oferta, o pastor ganha a comissão da igreja e está tudo muito bem. Aí, quando acaba a fogueira santa, esse pastor é trocado, porque geralmente ele consegue alcançar a meta, vai para uma outra igreja, onde a clientela é maior e vai arrecadar mais. Se ele não bater a meta, ele vai para uma que a clientela é maior e ele vai arrecadar menos. E você não tem de quem cobrar. Aí vai chegar outro pastor que vai impor novas metas, mas pastor, eu sacrifiquei, você não teve fé, não foi feito direito. Eu sou de Deus, comigo é diferente. Ou Deus faz ou ele me mata. Sabe? É um ciclo vicioso. E deixa eu ver se eu entendi. Na Fogueira Santa você pode colocar dinheiro já direto. Olha, eu quero dar aqui 20 mil reais que eu tinha na minha poupança, porque é um sacrifício e Deus vai gostar e eu vou receber uma bênção mais lá na frente. Eu posso dar direto esse dinheiro, ou eu posso fazer um sacrifício vendendo algo meu para um irmão. Tipo isso, por um valor mais em conta, e aí uma porcentagem dessa venda vai para a igreja. É assim? Não. Por exemplo, Uhum. Eu tenho alguns eletrodomésticos para venda. Certo. Às vezes, isso muito é o papel da esposa do pastor. Aí ela fala, dona Nete, a irmã Mariazinha, ela não tem condições de gerar o sacrifício. Eu soube que a senhora quer vender a sua geladeira, por exemplo. Assim, ela pode vender a sua geladeira, a senhora dá um valor para ela, veja um valor condizente. A senhora vai ofertar a sua geladeira por 700 reais. Mas a senhora pode vender por 600 para ela, porque ela vai vender por 700 e vai ficar com 100 para ajudar no sacrifício e entrega os 600 e a senhora sacrifica também. Entendeu? Ah, então ela nem fica com a geladeira, ela vai revender? Vai revender, exatamente. E aí vai dar o dinheiro para a igreja. Aí tudo...
Nossa, Tudo Net, é eu para a achando igreja. assim que tinha até um fundo bacana nisso, do tipo, ajude o seu irmão Não, que não tem condição de comprar uma não. geladeira, vende essa geladeira mais barata pro seu irmão, e aí só uma comissãozinha aí para a igreja. Não, isso é para ele revender e dar o dinheiro para a igreja. Para ele revender, para gerar o sacrifício dele e ajudar no meu. Também Nossa. com jovens também que não têm trabalho, que não têm perspectiva de nada. O que é que faz? 2 meses antes, 40 dias mais ou menos antes da entrega do sacrifício, o dia lá determinado, o Hum. pastor começa a pedir ajudas para os jovens, para a igreja em si. Aí você oferta, você dá aquela oferta que é para comprar os doces, aí vai comprando material. E esses jovens, eles vão. Eu acredito que é muito comum aí em São Paulo ver vários jovens vendendo nos semáforos doces, balinhas, esses negócios. É aquilo ali, alguém ajudou e eles estão vendendo. E tudo que eles venderem vai ser posto no envelope e entregue na igreja no dia do sacrifício. Olha só. E aí a fogueira é como? É, realmente acendem ali o fogo e colocam alguma coisa ou não tem isso? É só simbólico mesmo? Olha, em grandes igrejas, em grandes catedrais, eles fazem aquela encenação, né? Há, de fato, uma fogueira ali, encenação. Nas igrejas pequenas, como era a que eu frequentava, a igreja de bairro, se faz um altar bonitinho ali, meio que uma réplica ali da frente do Templo de Salomão. Aí faz ali uma encenação de uma fogueira com tecidos, com luzes vermelhas e amarelas para com um sistema de ventilação para parecer uma fogueira, mas é tudo muito simbólico. A fogueira mesmo em si é o alforge, né? Aquele saco que você vai colocar o dinheiro dentro e eles vão levar. É, encaminhar para onde, né? Eu imagino que todo Aí mundo. eles pediam antes uma foto, um fio de cabelo. Eu digo que eu tenho muito cabelo, senão eu teria ficado careca. E aqui, tem muita gente que acaba fazendo sacrifícios que são danosos para a saúde financeira de uma família, tipo gente que realmente perde tudo. São muitos casos. Você vai contar daqui a pouquinho o que que você perdeu, o que que você já deu para a Fogueira Santa, mas é algo que você vê assim, muita gente se dando mal mesmo? Olha, eu vou reduzir. 20 anos, eu nunca vi ninguém se dar bem. Nossa. Aham. Então, muita gente se dando mal, dando o que não pode Eu e não vi tendo essa pessoas, retribuição. eu vi pequenos empresários falidos. Isso eu vi muito. Muitos mesmo. E isso é além do dízimo, né? Assim, tem aquela questão das campanhas paralelas, tem o dízimo e tem a Fogueira Santa, que é uma vez ao ano, ou O duas. dízimo é 10% ou 20%. Antes eles davam muito, né? A questão, você dobrar o dízimo. Com o tempo passou-se a não bater tanto nessa treca. Eles pedem mais nos obreiros dentro das salas, não para o grande público. O dízimo, as ofertas que eu mencionei. A Fogueira Santa é aquilo que você vai vender tudo que você tem. É a tua casa, é o teu carro, é a tua mobília, é tudo. A Fogueira Caraca, Santa né? é aquilo que vai te deixar sem nada. Você sai da Fogueira Santa exaurido, sem nada, sabe? Eles dizem que é Nossa, ficar na dependência de Deus. É algo danoso, me é o parece assim, abuso completo. me parece um pouco como se fosse um sacrifício, igual tem gente que faz jejum. Olha, eu vou abrir mão de comer, que é uma coisa importante para mim, que é algo que vai me fazer falta, eu vou sentir na pele, mas isso aqui é para um crescimento espiritual, é algo que agrada a Deus. É como se fosse um sacrifício, assim, Deus vai ver que você realmente acredita nele. Isso aí vai. É um pouco esse o discurso para convencer as pessoas. É assim, a Fogueira Santa é aquilo que tu vai fazer para te beneficiar, que Deus vai se agradar. Quanto maior a Uhum. oferta, maior a bênção. É voltado para você, é você mudar de vida, é você fazer o tudo ou nada, é você gerar o teu maior objetivo, a tua grande aspiração financeira. É na Fogueira Santa que você demonstra isso. Você vai para a guerra e tu vai derrotar o teu inimigo. A derrota do teu inimigo é você gerar um grande sacrifício. Então, quanto maior o sacrifício, né, maior a oferta, maior é a tua fé. Mas aí, E pelo que você assim, está contando, a derrota acaba sendo do próprio a fiel, que derrota é perde certa. tudo.
A derrota é certa. 20 anos eu não conheço ninguém que tenha tido prosperidade. Eu não conheço ninguém rico da Universal. Aqui eu não conheço ninguém, nem na igreja que eu era membro, nem em qualquer uma outra. Conheço pessoas falidas. Conheço pessoas que deram suas casas. No último, não ontem, no último sábado, eu saí com meu esposo no sábado pela manhã, fui ao supermercado e encontrei uma moça que morou aqui perto de casa, ela é obreira até hoje, fazendo com a bandeira do candidato da igreja, ela e uma galera no meio da rua. Do mesmo jeito, sabe? Você percebe as vestes humildes, não mudou nada. A cada vez está pior, a cada dia está pior. Nete, conta pra gente agora então, depois que você explicou como funciona a fogueira santa, como tantas pessoas já se deram mal, o que que aconteceu com você? Você acabou sacrificando o quê? Você deu uma palhinha aí já, falou sobre casa, você chegou a vender uma casa também? Eu vendi um terreno Um grande, terreno. eu Aham. vendi automóveis e sacrifiquei por algumas vezes, em acordo, né? O meu marido sacrificou em acordo comigo todo o lucro da empresa. O que da empresa? Não Desculpa. Não entendi. entendi. O que que ele sacrificou da empresa? As reservas, limite de Ah, o banco, dinheiro. cartão, Aham. o saldo de caixa, porque a orientação assim, deixe de pagar, porque Deus já provê. Tem funcionário, eles direcionam, sabe, Caraca. Daniel? Tem funcionário para pagar, atrase. Ouse pagar uma multa, mas gere o seu sacrifício para Deus. Tem energia para pagar, tem aluguel para pagar, não pague. Coloque, se aparecer, isso é o demônio. Se próximo da Isso, fogueira Nete. santa aparecer dívidas, isso é o demônio. Incentivo muito. A moeda que você tem, o vale transporte que você tem, transforma em dinheiro e dê aqui no altar. É muito assim. Né? Como eu falei, é um relacionamento abusivo, né? Equiparando a violência doméstica, seria a violência patrimonial. Eu não imaginava que era uma coisa tão agressiva assim. Eu até já recebi aqui, por exemplo, o Rodrigo Andrade, que é esse pastor. O Natan, que você mencionou, já veio aqui no canal também há uns meses, já contou várias coisas interessantes para gente. E eles falaram um pouco sobre fogueira santa, dízimo e tudo, mas é interessante ver alguém que viveu na pele isso, que ouvia essas coisas, que foi obreira, que estava ali, talvez numa posição diferente deles, que eram pastores lá dentro, para complementar isso para gente aqui. E, Nete, desculpa, pode falar. Eles falaram como arrecadadores. Eu Uhum. falei com quem entregou, né, a E parte que entregou doeu. tudo. Sim. Você chegou também a vender joias, não é? Você falou lá no canal do Jason, até joias que você tinha. Vendi em 2014, era aquela promessa, né, do Edir Macedo, quem Uhum. contribuísse com a construção do Templo de Salomão seria alguém próspero. Então, é envolvido, e Daniel, é feito meses, sabe, falando na mesma tecla. Você é de que área, Daniel? Eu sou da psicologia. Pronto, então você vai entender. Imagina Uhum. aí alguém repetindo todo dia. Você vai vencer, você vai contribuir. E foi aí, meu marido vendeu um automóvel. Os meus filhos já eram adolescentes, ali já tinham com 17, 18 anos, vendeu todas as suas roupas. Eu penhorei junto ao banco as minhas joias, joias de ano, joia que eu ganhei de aniversário, presente de casamento, essas coisas, sacrifiquei tudo, alianças, quantas alianças? Meu Deus, nem sei quantas alianças nós demos, e relógios, enfim. E Obviamente que eu aí, não consegui hum, resgatar, né, o penhor, e dei, e não deu em nada, não deu em nada. e aí, então, boa parte dessas coisas vendia para membros da igreja também, que tinham que fazer seu sacrifício, que revendiam, era mais ou menos nesse esquema, ou você vendia coisas para fora da igreja também e dava todo o Não, dinheiro para a igreja? os membros da igreja, essa questão é mais um comérciozinho informal ali, é mais coisas pequenas, mas essas coisas grandiosas é feito fora, porque o membro não tem condições de comprar. O membro não, os carros é vendido aí nessas Uhum, lojas, né, que compram carros, o terreno é uhum. feito. O terreno eu vendi para um amigo meu,
Depois eu consegui reaver. Depois que eu saí, eu consegui reaver. Ah, mais para frente você conseguiu, então. Você explicou para ele Isso. o que aconteceu, ele entendeu e foi compreensivo. Não, não, só. É assim, nós éramos proibidos, né, de falar, mas aí eu também não quis falar, porque é vergonhoso, é vexatório. Hoje eu perdi, não é que eu perdi a vergonha, eu me sinto, Daniel, na obrigação de informar, porque assim como eu, existem outras pessoas também que estão ali de boa fé, acreditando naquilo, né? Então é muito decepcionante. É uma traição quando você descobre que tudo não passa de engano, né? É mera manipulação. Então, hoje, eu estar aqui falando, narrando, como eu estive no canal do Jason, estou com um convite para trocar uma ideia também com um amigo na terça-feira, eu me sinto meio que na obrigação, é um serviço social que eu estou fazendo. Aqueles Utilidade que não querem, pública. não pode fazer nada, mas aquelas pessoas que precisam, assim como eu precisei um dia assistir, ver o Nathan Silva falando, ver o Alfredo Paulo falando, e me despertou e eu vi que aquilo era verdade, então talvez alguém com a minha narrativa desperte e veja, não, isso de fato acontece comigo. Né? Então é meio que social fazer isso, para informar as pessoas, porque o sistema é agressivo, o sistema é muito nocivo. E, Nete, é possível, não sei se entrar na justiça, por exemplo, para tentar reaver esse dinheiro? Porque, assim, para muitas pessoas, pelo que eu estou entendendo, isso aí acaba sendo a ruína. Pelo que eu conheci de você assistindo a live com o Jason, você deu a volta por cima e hoje vocês estão numa qualidade de vida legal, mas vocês passaram muitos apertos também, né? Não foi uma coisa fácil para vocês, né? Foi um sacrifício que envolveu até faltar alimentos, não foi? Me conta um pouquinho disso, assim. É assim, durante a fogueira, como você é obreiro, já, apesar deles dizerem que não pode manter amizade e tal, mas eles mantêm, né? Eu recebi a visita de um pastor que orientava. Olha, não faz compras grandes no mercado, limita, porque o dinheiro que você vai gastar com as compras, você gera o sacrifício. E na noite da entrega, que nós entregamos essa oferta bem grande lá, quando nós chegamos em casa, não tinha jantar para os meninos. E nós não tínhamos nada, não tínhamos R$ 1. E isso é algo que me encoraja, sabe? Me encoraja. Depois que eu saí da igreja, eu fui estudar, fui me qualificar. Não que eu não tivesse qualificação. Eu já tinha outra qualificação, sou licenciada em História, em Pedagogia, mas eu fui atrás de conhecer as leis. Eu tenho bacharel em Direito, eu tenho especialização em Perícia Criminal, em Ciências Forenses, eu tenho também especialização em mediação, conciliação e arbitragem. Atuo como conciliadora na área do direito de família, porque não é fácil você ver famílias destruídas, eu não diria pela religião, mas pela alienação religiosa. Isso dói, isso acaba com vidas. Há obreiros que cometeram suicídio porque não tiveram forças emocionais para superar, porque você não acredita que foi enganado. Tudo era muito santo, tudo era muito respeitoso, havia uma reverência imensa. De repente você se depara com pastores que bebem, que prostituem. Não tem muito tempo. Houve um bispo que saiu, ou eles mesmos explicam, né, por adultério. Então, pessoas que ditavam regras, até como o casal deve se relacionar na intimidade, ditam regras que eles não cumprem. Então, isso é absurdo. O que você percebe? São humanos, pecadores, e em muitos casos piores que eu. A esposa lá, a filha lá do líder diz que eu não posso pintar a minha unha de vermelho. Por quê? Não é ela que vai pagar minha manicure. Mas ela usa do que ela quiser. Se ela tiver com uma dorzinha de cabeça, ela vai pegar o jatinho dela e vai para Miami curtir. Eu não poderia nem ir a São Paulo, né? Ou aqui próximo, não poderia aqui mais me divertir um pouco, porque tudo que eu tinha era entregue para a igreja, porque a campanha de Israel ela é muito oportuna. Ela ocorre em dezembro e em julho, período que as pessoas recebem o 13º e estão de férias. Então, você não pode viajar.
porque tu tem que sacrificar. E essa Isso é campanha vida. de Israel é a campanha da Fogueira Santa, só para ver É se a, é tá, a, é a mesma coisa. Então, 2 vezes ao ano, estrategicamente colocados ali quando a galera está com a grana para desembolsar. sim, sim. E, Quem Net, estuda é criticado, sabe, Daniel? Fazer direito, cursar direito, era uma crítica terrível, porque você vai se envolver com Maquiavel, o Leviatã é o Satanás que vai te... ai, meu Deus do céu. Parece que não quer que a galera desenvolva sua intelectualidade, né, seu pensamento crítico. Isso pode ser meio ameaçador para a igreja. Na Universal funciona assim, você não pergunta, tá ótimo, você não perguntando, tá excelente. É muito complicado, Net. Quero só agradecer aqui uma nova membra do canal. Muito obrigado, Mara Aleixo, por ter se tornado membro aqui. Valeu pelo apoio ao meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião. Net, eu queria só fazer mais uma pergunta sobre esse tópico e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes e livros do Edir Macedo, se der tempo aqui, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas talvez dá tempo. Falar sobre política também, a associação da igreja com políticos e por aí vai. É possível as pessoas recorrerem na justiça para conseguir de volta o que perderam em termos de bens e talvez para quem foi obreiro até para, não sei, conseguir uma indenização ali por um trabalho que acabou acontecendo sem remuneração e por aí vai? Dá para acionar a justiça ou eles se resguardam a ponto de ser infrutífera a tentativa? Olha, Daniel, eu participei de uma audiência em que o preposto, né, aquele que representa a igreja, eles mentem absurdamente, eles usam obreiros, que ainda estão lá para mentirem. Aquilo, o período de provas, ele é essencial para que um magistrado faça o julgamento. Então, eu perdi tanto, eu não tenho como provar as joias que eu penhorei junto ao banco, que foi para a igreja. Por quê? Porque foi em meu nome, foi um negócio, né? Foi um contrato, um negócio jurídico entre mim e o banco. Eu só peguei aquele valor e coloquei no envelope e entreguei. O meu esposo não tem como comprovar que ele pegou o fluxo de caixa, né, usou os limites e passou para a igreja. Por quê? Eles exigem que esse valor seja doado em espécie. No dia da entrega, tem sistema de vigilância, tem uns guardas lá que ficam monitorando, que é muita grana. Mas quem ofertou em cheque, quem ofertou via cartão de crédito, que gerou um documento que tem relacionamento com, que tem relação com o nome da igreja, sim. Só que cuidado com a prescrição, porque tem um tempo hábil para você ingressar com uma ação judicial, né? Aquela questão de você perder o prazo para o direito de pedir. 5 anos, que é o tempo aí para prescrever? Tem 5 e tem 3, dependendo Depende do tipo do... de negócio. Tem Entendi. um, tem um casal amigo meu que eles fizeram uma doação justamente na venda de um imóvel e foi passado o cheque foi compensado no nome da igreja e tudo mais, e está na segunda instância. Ganharam na primeira, na segunda já estava com 2 votos, 3 votos a 1 para a igreja. Aí foi pedido vistas, está aguardando. Ai, ai, ai. Não posso adentrar tanto nesse assunto, Tá mas é bom. assim. Mas Uhum. para quem está em dúvida e pretende futuramente, fotografa escondido, que eles não permitem, né? Agora eu fiquei sabendo que eles não permitem É. mais a entrada de telefone, não pode filmar Na igreja? escondido. Não pode É mais filmar. mesmo? Gente. Obreira, dentro da tua bolsa, quando tu for lá no banheiro retocar tua maquiagem, vai lá na sala dos obreiros, fotografa a tua escala, tá o teu nome lá, a tua escala, fotografa as tuas ações, printa as mensagens lá no grupo do WhatsApp que o pastor está pedindo material para aquela feijoada, material para doação, material de limpeza, material para Santa Ceia. As escalações vêm dizendo, printa isso, que isso vai te servir de prova material para uma futura ação.
Aí, se resguardar, né? Porque às Sim. vezes parece que tá, sei lá, tudo bem, eu tô feliz aqui na igreja, tô fazendo. Mas será que eu vou pensar assim sempre? Será que não pode ter uma treta aí no meio? Fica de olho aí, ó. Se você é de qualquer igreja que seja, tá, gente? Que envolve seu dinheiro, que envolve o seu suor ali, horas e horas por dia, como a Nete estava explicando aqui pra gente, fica atento, porque pode ser que você está sendo explorado ali e futuramente você pode tentar recorrer na justiça. E Net, o trocando um pouco. contrato, Sim, pode só um falar. instantinho, Daniel, o contrato de voluntário, ele não pode ser da forma como a igreja faz, porque quem provém o material que vai ser utilizado no trabalho é a instituição, e dentro da Universal, como é o obreiro, já morreu esse contrato, já não tem mais validade. Legal, obrigado, Net, pela complementação. Mudando um pouco de tópico agora, é, muito foi dito sobre os filmes do Edir Macedo, ele tem vários livros também, é um cara que tem muita popularidade nesse setor aí, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, assim, de onde vem esse sucesso dele? Ele é um ótimo escritor, e esses filmes aí que contam a trajetória dele são fantásticos mesmo. Como é que explica esse sucesso de bilheteria e tal? Conta pra gente um pouquinho disso. Fenômeno, né, de vendas. Funciona assim, o filme vai ser lançado em julho. Aqui em março já começa. Eu vou dar o meu melhor, eu vou vender tantos ingressos. Quantos ingressos você vai poder comprar? Aí você compra a quantidade lá. Meu marido uma vez comprou 100. Ah, ele compra. E aí, compra para ajudar, né? Para, Aí entrega enfim, o pastor, que o arrecadar. pastor vai distribuir para alguém que não tem condições, dizendo Aí ele, distribui. para ir assistir. Aí, quando o filme é lançado, já os ingressos já estão para as alturas. Aí o pastor, aí o obreiro aluga o ônibus para levar uma galera para o cinema. Você tem que assistir uma, duas, três, quatro, 20 vezes. Quantas vezes o pastor mandar, você vai ter que ir lá assistir para lotar as salas. E assim também ocorre com os livros. O livro vai ser lançado, o Nada a Perder foi um sucesso de venda. Eu tinha aqui, eu estou com a minha estantezinha aqui, há uns 3 anos eu fiz uma fogueira, literal, com todas as Literal obras. dessa vez. Queimou tudo. Mas aí você compra, aí você dá para o seu vizinho, compra muito, aí eles distribuem muito no presídio também, né? Fazem, porque não é a igreja que está dando, a Pois é, isso igreja que eu já ia te vendeu, perguntar. Peraí, são os obreiros que vão lá e compram, estão dando mais compram, dinheiro para a igreja e distribui para quem quiser ali, aí vizinhança. você, aí o pastor fala assim, pegue dois e doe para alguém, assim como você conheceu Jesus um dia, alguém vai conhecer Jesus através dessa obra, do testemunho do bispo. Aí compra, doa, deixa lá. Com o jornal também é feito assim. Então, assim, tudo é muito bem vendido porque é feito esse trabalho anterior, né? Um trabalho antecipado para que, quando chegar o lançamento, já esteja com sucesso de bilheteria e de venda absurdo. Tudo, Daniel, é Olha só. o obreiro, o membro que produz. Uhum. O É jornal sem. é vendido, o jornal é vendido, aí você compra. Na época, meu marido comprava um maço de jornal, R$ 500 por semana que a igreja tinha que pagar. A igreja que eu frequentava era pequena. Aí, desse dinheiro, meu marido pegava 2 jornais e deixava o restante lá que ia ser usado para evangelização. Só que esse volume vem semanal. 1.000 jornais, por exemplo, acho que era R$ 2 a unidade. Aí ele comprou R$ 500, aí esse jornal fica lá. Só que aí o compromisso do pastor com a sede, né, com o setor responsável para contabilizar esse valor, a igreja X foi 1.000 jornais, R$ 500. Ele vai lá e paga. Por exemplo, meu esposo pagou esse valor, ele vai lá e paga. Só que ele vai pegar 2 jornais para trazer. Aí o pastor, todo dia, ele fica revendendo esse jornal. O compromisso que Nossa. ele tinha, ele já pagou. O que ele fez com o dinheiro, Uhum. aí eu não sei. Entendi. E, Net, outro tópico assim que eu queria que você comentasse um pouquinho antes de a gente finalizar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um momento de eleições, de campanhas.
que a Universal faz nesses períodos? Tem treta aí também? Ela acaba tentando se beneficiar a partir de possíveis conexões com políticos, ou não? É daquele tipo de segmento religioso que se vê distante, eu não quero misturar as coisas. Fala um pouquinho sobre política e a Universal para gente. Havia um partido, não sei se ainda havia um partido, né, da igreja. A igreja, ela, acho que era, bom, não vou falar o nome, né, de repente. Mas havia, teve um ministro da pesca, que era o bispo, né, sobrinho do Edir Macedo, e foi prefeito do Rio, e da capital, e uma série de deputados, de parlamentares aí que a igreja se propõe. Eu acredito que em cada capital tem um representante, aqui tem um bispo que é o representante, está há não sei quantos mandatos aí, como deputado estadual, projeto, eu desconheço algum benéfico, mas eles antes falavam de forma mais camuflada, agora é bem mais aberto, que se você... Política é algo, eles falam assim, olha, a gente está sabendo que vai se aproximar a política, é algo chato, mas Jesus era político. Começa assim, né? Jesus era político. Jesus ousava falar. Então, você como membro não pode, você como cristão não pode se isentar, porque se você não votar no homem de Deus, alguém vai eleger o do diabo. Aí o que eles vão fazer? Vão fechar as igrejas, nós seremos proibidos de cultuar o nosso Deus. Da mesma forma que prega-se um Deus tão grande, prega-se um Deus tão pequeno, né? Que é o que você falou há pouco, que o diabo precisa aparecer para que haja efetividade do Deus que é pregado. Então, E aí as eles pessoas... colocam quem eles querem lá, né, para eleger. Ó, Exatamente. esse aqui que é o de Deus. É assim. E falam isso explicitamente nos cultos ou não? É algo mais ali nos corredores? Essa questão de votar no homem de Deus, na questão de que vão fechar as igrejas, é aberto. Mas nas reuniões internas é o terror mesmo. Eles chamam antes, acho que era pelo número do partido, era 10 mais 10. Tu tem que arrumar 10 pessoas da tua confiança e essas vão ganhar mais 10. E tu vai passando, é como se fosse um multinível. Sim, E isso aí, sim. Daniel, vai de conselho tutelar até o cargo máximo de Senado, né? Presidência da República ainda não tentaram, mas é bem agressivo também a questão política. Aí você trabalha e vai, faz tudo que outra pessoa faz, E só que de acaba que forma... eles procuram o que com isso? Qual que é a vantagem para a igreja? Eu imagino aqui, tá? Mas eu quero ouvir de você. Haver políticos que são da própria Universal ali no Senado, no Congresso. O que você imagina? Não sei se você tem isso assim, né? Vamos, vamos, Claro vamos ou... pegar um, vamos pegar um caso aqui bem recente. Isso foi a nível nacional. Houve um probleminha um probleminha não, um problemaço lá em Angola com a igreja, né? E houve a intervenção política, até parece-me que o Executivo Federal entrou em ação, queria nomear esse sobrinho do líder da igreja como embaixador, diplomata, não, acho que diplomata. Lá não foi aceito, a igreja, de fato, acabou as atividades lá. Então, tem essas proteções, porque uma influência política, né, a IUD, ela traz um curral eleitoral gigantesco. Aqui, que é um estado pequeno, um estado pobre, né, um dos mais pobres da federação, só a capital tem mais de 800 mil habitantes. Digamos aí que mais 60% vota. Em boa parte, o curral pertence às instituições religiosas, essa questão não só universal, né, instituições religiosas. Ainda que se vota lá no início do século XX, né, meados do século XX, era o voto de cabresto do fazendeiro, hoje é do pastor. Então, há um interesse, sim, por Boa trás dessa analogia. proteção, Uhum. essa proteção. É, porque tem Há muitos muitos direitos interesses. às instituições religiosas, né, Nete? Inclusive, Concessão pública, né, Daniel?
rádio, TV, enfim. Sim, você não paga imposto, você não tem que declarar ali que está entrando. É tanta margem para maracutaia esse tipo de coisa. E aí, se você tem políticos resguardando esses direitos, ó, beleza, né? E talvez até Aí, aumentando aí seus aí direitos. você imagina, Daniel, quanto um templo, os templos são suntuosos, né, das instituições religiosas, quanto eles arrecadariam o município só com o IPTU? Pois Aí tem é. benefícios já, né, no constitucional, de imunidade tributária, de isenção. Como é que pode um líder da envergadura do líder da Universal colocar bens, apartamentos particulares em nome da igreja para não fazer declaração de imposto de renda? Aí, vai você, Daniel, não fazer a declaração, vai eu não fazer a minha declaração para a gente ver. Então, assim, os interesses são múltiplos. E isso não é, eu volto a falar, não é falar mal, isso é falar a realidade, é isso que ocorre, porque esses benefícios, essa proteção, olha, eu te apoio, mas eu preciso da tua proteção. Vamos lavar. Complicado, né, Ti? Quero agradecer aqui ao Márcio Matos pelo superchat. Ele brincou aqui. Que é isso? Tem pirâmide até na religião. Você falando aquele esquema, né, de eu convenço 10, que convenço mais 10 de votar no candidato X ou Y e tal. Inclusive é crime, né? Você ali no púlpito começar a falar, olha, vocês têm que votar nesse candidato. Eu acho que não pode fazer campanha dentro de igreja, não. Eu acho que isso aí é Mas é o que eu falei, para o povão é usado de forma mais meio implícita. que mais implícita assim, meio que o terror, tudo é no terror, né? Olha, se você não votar no nome de Deus, o homem do diabo vai ser eleito, o usado do diabo vai ser eleito. E aí mostram reportagem que tem igreja fechando, porque hoje a igreja é mais galpão. Você vê aí nível Brasil afora, né? Saindo dos grandes centros, mas as áreas periféricas do nosso país, as igrejas mais, elas se concentram em grandes galpões. Aí está fechando. Ah, foi o diabo que fechou. Se você não votar no nome de Deus, o diabo vai fechar. Mas por que fechou aquilo ali? Se nós temos liberdade religiosa, se o nosso Estado é laico, será que este galpão estava atendendo às, às exigências do que manda o Corpo de Bombeiros, as instalações hidráulicas, elétricas, o som, o ambiente, porque geralmente a igreja ela faz muito barulho e todo município tem o seu código de postura que atende, né, quantos decibéis você deve alcançar. E eles não respeitam isso. Então, às vezes, é notificado, é multado, aí acha que é perseguição. Não é. É porque você não está se adequando às regras, às normas. Porque o ideário do religioso é achar que ele é supremo, que ele não está sob as leis. E aí, quando dá ruim, Então, bota a culpa no diabo, né? Como você falou aí. eu acho que assim, o diabo é bem grande, né? Bem gordo, assim, das costas bem largas. E, coitado, hein? Ai. Net, para a gente finalizar, esse papo que está muito interessante, o pessoal que está super animado, inclusive quase 800 pessoas vendo aqui a gente agora, uma turma bem boa. Você que está assistindo aí, ó, compartilha este vídeo aqui lá no grupo da família, no grupo dos amigos, porque muita gente precisa ouvir essas reflexões, esse testemunho cético, como a gente chama aqui, para poder alertar, para poder ter um pensamento mais crítico e avaliar se está tendo ou não está tendo um envolvimento religioso tóxico na IURD ou não, né? De repente, em outras igrejas, várias das coisas que a NET está contando para a gente aqui acontece também. Então, é importante que mais pessoas acessem esse conteúdo aí, dá uma forcinha para a gente também. O Márcio mandou aqui um superchat, obrigado, Márcio. Deixa eu ver o que é isso que ele escreveu. Beber uma dose de 51 às vezes é bom, mas 51 em dinheiro é feio. Tá bom, Márcio, valeu. Net, por que você saiu da Igreja Universal do Reino de Deus? O que aconteceu que você virou a chavinha ali e falou, tô fora disso aqui? Depois dessa fogueira, do Templo de Salomão, da Fogueira Santa, meu marido ficou muito aborrecido, muito frustrado, porque ele fez um grande sacrifício. Por que não deu certo? Aí o pastor veio conversar com ele e disse, olha, pastor, acabou. Para mim, acabou. Ele disse, não muda, não há mudança, eu só vivo endividado, a minha empresa no vermelho e tal, e resolveu sair. Mas não me proibiu, e eu continuei. Eu tenho trauma de direção, então ele ia me pegar, me deixar na igreja e tal. E
você convivendo com alguém que eu fui por causa dele e ver ele fora, não, tem algo, né? E a gente conversava, mas ele nunca me impôs nada. E os meus filhos já entram na adolescência. Um dia um chegou comigo e disse: olha, mãe, eu vou ser franco com a senhora. Eu não gosto de ir para a igreja, isso me incomoda demais. Eu dizia: meu filho, para com isso, é uma fase que você está vivendo. Aí ele falou: a senhora já viu o que estão falando? Veja no YouTube que estão falando da igreja, do Edmar Seda. Essa reportagem é antiga. Eu nem era da igreja, essa reportagem já valia. É a Globo querendo, usada pelo diabo para manchar a fé das pessoas. E com muito respeito, que a nossa relação aqui em casa é tudo na base do respeito, ele me disse que iria respeitar, mas que eu me oportunizasse a ver. E aconteceu uma situação que o meu outro filho adoeceu, e eu pedi para que o pastor viesse aqui em casa, Daniel, orar por ele. Porque a gente espera do líder religioso, né, uma palavra de conforto, um afago. A cirurgia era bem delicada. E ele mandou um auxiliar. Aí eu fiquei chateada. Por que mandar um auxiliar? Por que ele não veio? E eu passei a semana assim, na igreja, que eu estava no hospital com meu filho. E quando esse auxiliar veio, ele me perguntou o valor da cirurgia, se seria pelo SUS ou se seria particular. Eu falei: não, vai ser particular. Aí ele falou: qual o valor da cirurgia? Aí eu falei: era 23 mil. Aí ele falou: a senhora tem fé para sacrificar esse valor e levar o seu filho no altar para ser ungido e expulsar esse demônio dessa doença? Aquilo me feriu. Eu já estava assim, que meu marido estava fora, eu estava vendo um momento, uma transição emocional muito grande. E aquilo me aborreceu. Eu fui para o hospital com o menino operou, aí passei a semana sem a igreja. Quando eu cheguei, acabou a reunião, o pastor falou na frente de todo mundo: Dona Nete, não saia sem falar comigo. Que é assim, né? Eu fui falar com ele, ele foi logo me abordando por que eu não fui, que era por isso que o diabo entrava na minha vida, que meu marido estava afastado, e eu não queria pagar o preço. Aí eu peguei o celular e mostrei: eu não vim por causa disso. Aí eu desabei, comecei a chorar, aí mostrei a cirurgia. É uma cirurgia que não pode ser fechada. É aquela fístula pilonidal. Né? E, bom, enfim, é uma cirurgia que é agressiva aos olhos. Aí ele ficou: nossa, dona, que isso? Eu disse: pois é, meu filho operou na terça-feira, eu pedi na segunda para o senhor lá em casa. Ele disse: mas eu não... Aí mudou o tom, sabe, a entonação: mas eu não sabia que era a senhora. Me perdoe, eu não sabia que era a senhora. Isso quer dizer que se fosse outra mãe que lhe pedisse, o senhor não iria também? Ainda mandou o auxiliar. Ele disse: não, mas a unção é a mesma. A bênção que eu ia levar, o auxiliar levou. Eu disse: pastor, quando é para entregar a oferta de fogueira santa, o senhor indica, vocês indicam que venhamos na reunião principal. E por que na hora de ir na minha casa me dar uma palavra de conforto tem que ser auxiliar? Aí ele ficou sem palavras. Aí meu esposo me pegou, eu fui tomar um café com ele. Quando eu cheguei em casa, ele já estava no meu portão. Aí eu disse: não, isso é bandalheira, sabe, Daniel? Desculpa a expressão, não tem como. Aí houve uma situação que uma esposa também me pediu uns cheques emprestados, comprou quase 10 mil reais, não pagou, me gerou um problema. Aí, no meio desse aborrecimento, me afastaram da IBI, que eu era responsável. Eu fiquei muito triste. Me afastaram, mandaram fazer uma corrente de libertação, que eu estava contaminada. Eu fui falar Nossa, para o Nete. pastor responsável, ele me... É um linguajar meu, nosso, aqui do Amapá, me deu uns ralhos, né? Me chamou a atenção, que eu estaria com o coração cheio de mágoa, porque ela não fez por mal, que ela iria pagar 4 cheques, todos 4 venceram, não pagou nenhum, não ia pagar, né? Como de fato não pagou. Aí me deu um castigo, me deu um gancho, me deu uma suspensão de 30 dias. E isso foi me aborrecendo, me causando mal-estar. E coincidiu de que eu fazia corrida de rua nesse tempo, eu cheguei da corrida, peguei o telefone, não lembro quem me enviou em um grupo lá um vídeo do Nathan Silva e do Alfredo Paulo falando sobre a farsa da Fogueira Santa. Sabe aquele divisor de águas? Morreu ali. Aí passei a noite no YouTube verificando, e ali foi. Dia 16 de junho de 2016, acabou. E você me perguntar: Nete, você crê em Deus?
No Deus da religião, não. Ele não existe. Ele é invenção humana, ele é mito, como toda mitologia. Esse Deus egoísta, esse Deus que só faz se tu fizer, não creio mais. Não, não existe para mim. É um Deus inventado aí por É uns um Deus espertalhões, inventado. talvez, né, Nete? É uma coisa que é um instrumento, como o professor Oswaldo explicou outro dia aqui na live. A ideia de divindade, de vida após a morte, isso aí foi brotando na humanidade ao longo da nossa evolução, da nossa história, melhor dizendo, mas aqueles que estão no poder acabam se apropriando disso e fazendo toda uma maquiagem para poder se aproveitar ainda mais dos incautos. E pelo que você relata, é isso que acaba acontecendo mesmo. Acaba que quem está ali como obreiro, quem está ali como fiel, não está tendo aquele retorno que eles prometem, aquela prosperidade para quem faz um sacrifício, né, Nete? Você falou aí da cirurgia do seu filho de 23 mil. Foi a igreja que pagou? Depois que você deu carros, terrenos, joias, nada, né? Nem a oração do pastor você teve. Nem veio visitar durante. Eu passei a semana, nem veio visitar o menino, nem no hospital foi, nada. Olha É só. assim, Daniel, você não está sendo útil, perdeu a utilidade. Perdeu a utilidade, pronto. Não tem mais porque está te dando atenção, você já tornou-se descartável. E descartável não serve mais para nada. E, e foi assim. E essa fogueira santa que nós fizemos, o sacrifício, todos fizeram. O meu filho almejava passar em um concurso público, ele fez lá uns votos que o pastor instruiu, não foi nem classificado. E depois que nós saímos, os meninos alcançaram a maioridade, ele alcançou a maioridade, o outro depois, e foram estudando, e hoje o menino é policial civil, é advogado, o outro já está. Sabe assim, as coisas vão acontecendo com naturalidade. Você vai buscando conhecimento, você vai se qualificando, porque dentro da Universal não é permitido qualificação, porque é para você não ter senso crítico. Se você não tem habilitação para nenhuma área, você vai ser só massa de manobra. Pastores que estão há 20 anos, 30 anos, por que permanecem? São vasectomizados, são impedidos de gerar filhos, que é algo absurdo, aí quem segue as páginas do Nathan Silva verifica isso muito bem. Não saem por quê? Vão sobreviver de quê, Daniel, se não tem habilitação para nada? Se dedicaram tanto à igreja que não se desenvolveram em uma profissão paralela e ficam dependentes dali, do cargo. É verdade, é isso. Muito complicado, Net. Um conterrâneo seu aqui te mandou um abraço. Ó, estamos juntos, Net. Força pelo nosso Amapá. Foi o Augusto César Fortunato Ramos. Então fica um abraço aí do Augusto. Net, para a gente fechar aqui, queria que você só fizesse suas considerações finais aí. Deixa uma reflexão para quem está assistindo, para quem está na igreja ainda. O que você tem a dizer para o pessoal aí? Para quem está na igreja, eu não sou contra a religião, não sou contra a crença, até por atuar. Nós sabemos, a nossa Constituição nos garante, nós temos o direito à religião, nós temos o direito à crença. Só faça de forma consciente, não despreze a sua família. Eu esqueci de mencionar isso, Daniel. Por exemplo, se a minha mãe me orienta, Nete, não faz essa fogueira santa dessa forma, eu comunico o pastor, é o demônio, se afaste dela, rompa com ela. Eita, pois é. Entendeu? Existe isso. Uhum. Pastores que saem não visitam mais a família. Então, assim, não rompa com a sua família. Ela é a tua célula, ela é o teu núcleo. Quando a igreja te dispensar, como me dispensou, quando eu precisei, na questão do meu filho, você já vai ter a sua família. Jovem, busca uma qualificação profissional. Você vai precisar, não vai ser jovem para o resto da vida. A maturidade, a velhice vai chegar como chegou para mim. Hoje eu sou uma senhora de 50 anos. Eu passei a cursar direito em 2016. Fiz 3 especializações, como eu já mencionei, continuo estudando. E, sabe, é o que vai nos direcionar
para a nossa vida, aí vou conhecer os teus direitos, os teus deveres, as tuas obrigações. E quanto a você, Daniel, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E, assim, Eu que sempre... agradeço. Nossa, foi uma conversa super tranquila do ponto de vista, né? Assim, eu acho que o chat não está brigando muito aqui, não que dependendo do dia o pessoal fica aqui se digladiando, gente da igreja, mas parece que o pessoal está super curtindo aqui, gente falando que já está compartilhando, e esse conteúdo eu espero que acesse o coração e o cérebro de muita gente para poder ficar de olho, né, Net? Porque como você, eu também não sou contra a religião. As pessoas têm que ter o direito de fé, direito de ter a seu vínculo religioso, mas que isso seja feito de forma saudável, de forma tranquila, sem esses mecanismos abusivos que a gente costuma ver em várias instituições religiosas. Este é o propósito do canal. E eu acho que você contribuiu demais nesse sentido, trazendo a sua experiência, o que você viu lá dentro, o que você viveu lá dentro, e muita gente vai sair daqui conhecendo um pouquinho mais, a partir da sua perspectiva, o que rola ali na Igreja Universal. Então, muito obrigado, Net. Valeu. Muito obrigada, Daniel. Valeu, obrigado, gente, pelos comentários, superchats. Obrigado aí a Thaís e o Ariel pela moderação. Você que está assistindo aí, se inscreva no canal para ver mais entrevistas como essa. Deixa o joinha aí, comenta aí embaixo o que você achou disso tudo. E, se possível for, compartilhe este vídeo e se torne membro aqui do canal para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião. Beijo para vocês. Tchau, tchau, Net.